Então, irmãos, falando sobre os cultos do último domingo, a gente sempre fala do mais recente, né? Todos muito bons, apreciamos muito, refletimos, nos levou a pensar, né? É isso que é interessante. Então, logo de saída, né? Abriram-se as cortinas da Ita, Momentos com Cristo, da Igreja Batista Itacuruçá, 7 horas da manhã. A gente tem uma curiosidade, né? Como agora tem YouTube, você levanta a cabeça 7 horas, oba, vamos lá no celular olhar Momentos com Cristo. Primeira coisa, né, dos Momentos com Cristo, após saudações iniciais, pastor Davi Mateus, ele é pedagogo e é psicopedagogo, né? Fez um pouquinho de psicologia misturada ali com pedagogia. A esposa dele é psicóloga também. Então, formidável, eu gosto muito que seja assim. Ele é coordenador das crianças, crianças e jovens, né? Adolescentes, jovens. E é muito bom que ele tenha estudado isso tudo. E ele continuou a falar, nos domingos aí passados, ele falou sobre funções executivas. Funções executivas. Nós todos executamos muitas tarefas, desde que a gente nasce, né? Quando o bebê vê uma luz, ele faz assim, ele está executando um movimento de rejeição a alguma luminosidade. Quando ele vira, né? Meu sobrinho neto, hoje em dia com celular que grava, a mãe gravou cada coisinha, ele agora virou, ele agora pega alguma coisa, um brinquedo aqui, ele chora, se ele começou a andar, eu vi quando ele começou a andar, pega uma coisa, entra, pega um brinquedo, a mãe diz, guarda, ele agora está pegando o brinquedo e guarda. São funções executivas. Essas coisas todas que a gente faz, aquelas pessoas que entendem essas funções da nossa vida dizem que são trabalhos. Eu levantar um objeto, limpar ali é um trabalho que eu estou fazendo. Então, nós todos trabalhamos a qualquer momento, em nossas casas, fora das nossas casas. E a criança executa tarefas. Com o correr do tempo, muitas tarefas têm que ser guardadas no nosso cérebro. E o que o pastor Davi Mateus falou dessa vez foi sobre como guardar essas tarefas, executar essas coisas todas que a gente faz durante o período da nossa vida, durante cada momento, como guardá-la, recordarmos delas também. Só que às vezes o nosso cérebro vai ficando cheio de muitas tarefas que a gente faz, muita coisa que a gente tem que pensar, dizer para orientar alguém, né? Eu fui professora durante mais de 50 anos, então, e de várias disciplinas, principalmente de história da educação, amo história, gosto. Então, quando o pastor Israel fala sobre esses assuntos todos que a gente vai ver hoje, eu vou correndo procurar mais coisa sobre aquilo e a gente é levada a raciocinar, a refletir muito na vida da gente sobre tudo isso. Então, é um volume grande de informações. Com a criança vai acontecendo isso, né? São mais plasmáveis, né? Elas guardam muito mais porque são poucas coisas que ainda estão guardando. Mas para que elas fiquem cada vez melhor, a gente faz joguinhos, né? Esconde, faz isso, aquilo, escreve aqui, agora vê o que você escreveu, o que foi. Há uma série de jogos, de tabuleiros, né? Que a gente faz para gravar coisas. Eu acho interessante como que isso tem relação com a vida do adulto, principalmente do idoso, como eu sou aqui. Escrevi tanta coisa aqui para dizer nesse culto. Se me perguntarem tudo, você escreveu sobre esse, eu falei, como? A gente escreve na mesma hora, pode se esquecer de alguns temas até importantes para as nossas vidas. E para que isso não ocorra, há uma série de truques, né? Há uma deusa grega que se chama Mnemônica. Então, truques mnemônicos
é você gravar em alguns objetos aquilo que você quer dizer. Eu fiz muito isso na minha vida quando tinha que fazer provas, né? O psicólogo é Pierre, não sei o que lá, e outro aqui é esse, o outro é Teatro Chardin, o Handel, o outro, esse é músico. Aí eu olhar com o meu dedo, esse dedo aqui é o Paulo Freire, esse aqui é o Teatro Chardin. Então, quando eu queria dizer alguma coisa, eu falei, isso aí é uma forma mnemônica, você associa o que você está dizendo a talvez um objeto, ao dedo da mão, bater a cabeça. Quando ele faz assim na minha orelha, eu me lembro de alguém. Desculpem. Então, são truques que a gente usa na nossa memória. Então, vejam como está relacionado. O neném nasce e a gente já vê que ele vai guardando coisas, ajudando ele a guardar mais. O idoso chega a uma determinada idade que precisa fazer as mesmas coisas. Fazer uma listinha para ir no mercado, já viram? Se você vai sem listinha e você acaba comprando chocolate, um pudinzinho, bombom e não compra nem alface, nem... Então o negócio é perigoso. Levem a listinha e comecem a raciocinar. Escolhe a listinha um pouquinho. O que eu ia comprar na barraquinha aqui, na banda de legumes? Isso, bom, será que eu acertei? Opa, acertei. E essa aqui, nas carnes, o que eu vou comprar? Não, faltou frango. Eu não posso comer carne vermelha. Como é que vai faltar frango? Entendeu? Então a gente vai lidando. O idoso também acaba tendo as mesmas necessidades que a criança pequenininha tem. Quer dizer, a gente nasce precisando de umas coisas e lá no finzinho, quando a gente está prestes a se despedir desse mundo, a gente também tem essas necessidades. Isso me fez refletir sobre a vida do idoso, a vida daqueles que dos 60 anos em diante. 60 anos ainda é uma menina, para mim tá bem, eu tô com 85, né? Então eu acho 60, 70 tá muito bem, né? É isso aí. Bem, os próximos cultos, das 9 horas e das 11, o pastor falou sobre aquelas cidades que hoje estão lá na Turquia, Filadélfia e Laodiceia, né? 2 cidades que são citadas lá no Apocalipse. Ele diz que o Apocalipse não é um livro de ruindades, que a gente, uma coisa apocalíptica está acontecendo, parece que é o fim do mundo, né? Ele diz que não, que é esperança. Que é esperança, né? Apontou algumas coisas aqui para dizer que é esperança. Essas cidades estão lá, hoje é uma parte da Turquia, né? Ali depois de Israel, mais para cima um pouquinho, e que a gente pede muito por esses países todos, né? Para que o extremismo não faça daquela religião gerar guerras, né? Às vezes a gente pensa de um jeito, outro pensa de outro, e se enfrentam a batalhas terríveis ali. Essas 2 cidades foram alvo das atenções do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. A Filadélfia foi a primeira que o pastor apresentou, diferente da Laodiceia, né? A Filadélfia, ela era uma comunidade de fé, né? Às vezes aqui no Rio, em São Paulo, às vezes num país mais distante, a gente vê que há comunidades boas de fé, que são tementes a Deus, mas que são metralhadas, né, por pessoas más, por outras comunidades que querem aterrorizar essas pessoas boas. Foi o que aconteceu lá na Filadélfia, a comunidade da Filadélfia. E lá pelas tantas, né, o autor cita assim, uma sinagoga de Satanás em cima delas. Então, o pastor ressaltou que a gente não deve a pessoa que se impressiona com isso, né, adora essas coisas, Satanás vai em cima, o malvado, isso, mas dá outros nomes que eu nem sei citar aqui, porque eu detesto falar tanto em Satanás, quando a gente tem Jesus Cristo aí para meditar nele, pelo amor de Deus, né? Então o pastor explicou que a sinagoga de Satanás, ele queria fazer uma metáfora. Outro dia eu estava explicando aqui em casa o que era uma metáfora. É você comparar alguma coisa, né, figurativamente.
Então ele comparou aquela sinagoga de Satanás às coisas ruins que não devem acontecer, que iam em cima lá da Filadélfia. E ele então diz para Filadélfia: olha, vocês não têm força de vocês próprios para fazer frente a essa maldição, dessa gente que está em cima de vocês, mas eu vou lhe dar esta força, e isso se chama esperança. Vocês terão a esperança, vocês devem ter esperança. Mais adiante, lá no outro culto, ele até falou que uma pessoa que, nossa, sofreu a beça, coisas, que era uma pessoa ótima, maravilhosa, mas sofreu tudo em cima dele. E sempre teve esperança porque pensava no alvo, ele pensava naquilo que ele ia atingir ainda. Era o apóstolo Paulo, né? Sofreu pra caramba. O navio naufragou e chegou a outra papa, tanta coisa que aconteceu com ele. Também foi assassinado. A gente vê muita gente hoje em dia que quer só o bem das pessoas, que são assassinados por aí, aqui mesmo no Brasil, né? Lá no Amazonas, aqueles 2 antropólogos foram... A minha memória está desse jeito, devia dizer o nome deles, porque foram os heróis, foram assassinados porque queriam bem, queriam que as águas do rio corressem tranquilas e os indígenas pudessem se saciar da sede com aquela água, com as plantas, com as coisas deles, estavam matando os índios lá. O governo ainda faz um esforço danado para que isso não aconteça, mas estão lá fazendo isso tudo. Isso acontece com os nossos heróis, são heróis da fé, heróis do combate à desigualdade social, né? Isso acontecia, sempre vem acontecendo. E ele falou que sobre Abraão, ele disse que Abraão saiu com a sua família para ir à busca da terra prometida, né? O povo, Deus falou com Abraão e ele saiu com a sua família, com os seus soldados, ou não era soldado, mas os seus empregados, aquelas que auxiliaram, era um monte de gente, né? Embicando lá para a terra prometida. Deu uma esperança. E quando um sujeito, foi Abraão, era o líder, fez isso, ele foi líder, porque ele conseguiu aglutinar aquele povo todo em torno dele. Não é fácil fazer isso, né? Podia ter uma rebelião, não vou não, eu não, vou não, mas a maioria deles foi com ele para a terra. E quando acontece isso, ele vai levar aquelas pessoas à busca de um ideal. Ele está pensando em coisas boas que vão acontecer ali. E a gente tem sempre um exemplo para citar, né? Eu tenho um exemplo, meu pai veio exatamente assim, saiu lá do Nordeste de uma seca. Agora está tendo aguaceiro pelo mundo todo, mas lá no Nordeste a água demais de um lado é seca, do outro seca mesmo, né? E ele foi fugindo da seca, talvez no pau de arara, não sei, levei ele com uma trouxinha na mão, pobre, né? Vou tentar a vida lá no Rio. E assim ele veio. Eu, quando as pessoas me perguntam, como foi sua vida, eu jamais poderia dizer. Eu fui uma menina pobre, eu tinha que andar muito para estudar, eu fui. Não fui não. Graças a Deus, eu posso dizer assim, não, eu não tive nenhum empecilho. Se eu não sou melhor ainda, porque eu não quis, eu não pude ser. Porque esse meu pai, que veio de longe, assim que nem um Abraão, ele fez um sacrifício danado pela nossa família, sabe? Ele veio, quando papai e mamãe fizeram 25 anos de casados, ele era da primeira igreja batista, ele lá era professor de escola dominical. Imagina, aquele menino que veio todo rostoff lá, era professor da escola dominical, diácono, gostava muito da família do pastor Sorém, né? Foi quem me batizou. E nessa festinha que nós fizemos para ele, lá em casa, dos 25 anos, o pastor Sorém foi com a dona Nicéia, os meninos, né? Marília, João e
Cláudio, e mais a Dona Jane Sorém, uma mulher maravilhosa aí que foi do Antigo Ciem, da congregação feminina iniciante aqui no Rio. Então, Dona Jane veio, nem podia deixar, ela falou, pastor Sorém tem que ir, porque ela é muito amiga da minha mãe, ela era aluna da escola dominical onde a minha mãe lecionava. Isso tudo aconteceu por quê? Por que eu estava ali? Por que papai disse assim, na hora da mesa ali, ele era um homem assim de, agora eu vou dizer umas palavras. Então, eu vou dizer umas palavras. O pastor Sorém estava ao lado dele, ficou sério olhando. Eu sou o homem dos 7 instrumentos. Aí o pastor Sorém olhou, como ele era major naquele tempo, como o major Gurgel, olhou assim, a gente viu o pastor Sorém olhando, disse assim, não é dos 7 instrumentos, eu sou das 7 famílias. Todo mundo ficou olhando, disse assim, porque quando eu cheguei aqui, eu fui para o 6º Batalhão da Polícia Militar. Então, ele sempre foi um sujeito muito fiel às origens dele, às organizações, às comunidades onde ele se inseriu, onde ele trabalhou. Então, ele foi a primeira coisa o primeiro pelotão ali que o recebeu foi aquela corporação da Polícia Militar. Quem que era o comandante-geral da polícia ali era o meu avô, velho Coronel Madureira. E ele entrou ali como soldado raso mesmo. Eu acho que ele aumentou a idade, ele tinha 16 anos. Ali, claro, foi onde ele conheceu minha mãe. E ele disse, a primeira comunidade que me acolheu foi ali. Aí ele disse, conheci a minha santa. Eles sempre chamam mãe de santa, eu nunca vi eles brigar, nunca. Chamavam muito. E ele disse para minha mãe, agora eu tenho uma família. Ele fez assim, olha, ele veio sozinho, sem era nem beira, sem parente, sem amigo, sem nada. Primeiro a corporação da Polícia Militar, depois a família. Ele disse que a família é tudo para ele. Ele estava ali, que eu ria, eu falei, ai, que coisa boa, bonita, né, meu pai falando isso. E depois eu ingressei, aí que o pastor Sorém ficou todo feliz, fui para a primeira igreja batista, onde eu era jovem, né? À noite tinha umas uniões de treinamento, ele era da União de Jovens Casados. Aí ele já era mais velho, mas a união continuava, eu acho que até a morte dele era União de Jovens Casados. De vez em quando a gente ia lá, nós todos, os meninos, os adolescentes, que tinham os pais lá, e era interessante isso. Às vezes a gente se sacrifica muito em benefício da nossa prole, da carne da nossa carne, daquele ideal que nós vamos, não é? Nós vamos participar. Uma vez eu fui na primeira igreja, depois papai faleceu, e um senhor, já era um senhor, né? Acho que era Josué Pimentel, um dos irmãos. E ele disse, Leda, que bom te encontrar. Eu já não era mais, né? Era de Itacuruçá. E ele disse, seu pai foi tão bom pra gente, ele tratava a gente tão bem. Aí eu ouvi de 2 ou 3 pessoas isso. Pessoas que serviam lá no 6º Batalhão, aqui na Tijuca, né? Então essas coisas ficam no pensamento da gente. Deus dá a força para gente caminhar, para gente prosseguir, para gente atingir o alvo. Paulo, caminhei, não é? Como é aquilo que ele dizia, caminhei, atingi o alvo, olhando para o alvo, olhando para a meta que eu quero atingir. Essa igreja da Filadélfia, a igreja, não sei se era uma igreja, uma comunidade, era boa, ao contrário da próxima, que foi Laodiceia. Laodiceia ficava ali na Turquia também, né? Onde Paulo ia muitas vezes, onde João pregou, escreveu as cartas para eles.
Laodiceia era o contrário, era corrupta. Nossa, tinha tanta coisa ruim acontecendo, irmão contra irmão, que João deu aquele carão neles. Não, vocês precisam disso, se ajustarem, né? Deu uma opção de carão. O pastor citou o Salmo 15. O que fazer? O que fazer para sermos aprovados por Deus? O que fazer, né? E ele listava algumas coisas lá no Salmo. Mas Jeremias era outro que não tinha papas na língua, né? Outro que apanhou a beça a vida toda, foi pendurado lá, apanhou, foi açoitado. A gente às vezes não entende aqueles que falam, que dizem a verdade sobre o que está acontecendo. O Jeremias falou, não adianta vocês cumprirem a liturgia, os dogmas, as leis, né? O judeu, naquele tempo, como até hoje, cumprem direitinho as leis. Tem uns vizinhos aqui, meu Deus, não quero falar mal de ninguém, mas só dizer o que acontece, né? Judeus mesmo, né? Então as mulheres andam de peruca, não pode mostrar o cabelo, não pode. Será que isso é tão importante assim? Para entrar, eu ficaria horrorosa assim, então não ia usar. Meu Deus do céu, desculpa, mas eu não vou entrar no céu, porque botar uma peruca, botar um lenço na cabeça, meio chato. Não pode botar isso, tem que botar. Elas cumprem exatamente. Já passou um filme aí assim, né? Que uma que se desvincular disso e foi. E saiu, foi expulsa da família, da sociedade, porque não queria cumprir essa lei. Será que Jesus quer que você cumpra a lei, dogma, liturgia? Você tem que andar de peruca? Você tem que, em determinado horário, como os muçulmanos fazem, né? Se dobrar no chão, fazer uma reza lá. Para quem? Para Maomé, para Alá. A gente não sabe se isso é o melhor para se fazer. Então, Jeremias diz que não. Eles fazem isso, jejuam, né? Ele falou, jejuam, ofertam, não isso e mais aquilo, com a cara para cima e vão embora. Não. Aí Jeremias disse umas coisas que hoje em dia é tão necessário. Há pessoas que dizem, que falam e são apontadas às vezes como provocadores, comunistas, né? Das pessoas que falam isso. Ele disse, não, você tem que se debater contra a desigualdade social, tirar os escravos da cadeia. O que é tirar escravos da cadeia? Estou vendo o movimento dos sem terra, saiu no jornal outro dia, uma área grande que foi determinada para eles ficarem, construir algumas casas, onde foram lá e atiraram fogo para matar todos eles. Que ódio é esse? Que ódio é esse contra as pessoas que estão lutando pela sua casa, por um pedaço de terra para eles? Que ódio é esse? É um negócio terrível que vem acontecendo nos nossos dias. Você lutar contra a desigualdade, tirar escravos da cadeia, é outra metáfora, né? Tirar escravos. Hoje em dia, quem são os escravos? Aqueles que são explorados, né? Ir ao encontro daqueles desabrigados, naquele tempo, dar atenção às viúvas, aos órfãos, porque a mulher que ficava viúva estava largada no meio da rua lá, porque não tinha nenhuma possibilidade da mulher nem trabalhar, nem fazer nada, era tão desprezada, né? Coisas que hoje em dia a gente está lutando, a mulher cada vez luta mais por ela crescer, por ingressar no meio da política. Precisamos ter forte voz da mulher ali, brigando pelas nossas causas. E isso acontecia. Essa reflexão nessas duas comunidades, né, principalmente da Laodiceia, que levou esse carão todo, que a gente tem que pensar bem. No culto do conhecimento, esse culto das 5 horas da tarde, 17 horas, né? O pastor falou muito sobre as ideias
da pessoa ser, antes de tudo, ser mandada para o céu ou para o inferno, né? Predestinação. Você é um predestinado a alguma coisa? Que coisa triste, né? Coisa triste é uma criança nascer predestinada a morrer antes do tempo, a ter uma doença, a ser a presidente da República. Nossa, vão acabar com ela, vai ter que estudar para tocar violino. O Rousseau, século XVIII, naturalista, ele dizia que a criança tem que ser educada, a pessoa respeitando a sua natureza. Eu me lembrei, tem mãe que quer que o menino toque violino, ele vai ficando torto, aquilo não sai. Um violino mal tocado, meu Deus do céu, um miado de gato, assim, é horrível. Meu irmão toca muito bem. Lá em casa a mamãe queria que a gente tocasse, eu toco piano, eu gosto. Paulo, meu irmão, estudou violino, toca na igreja dele até hoje lá, todos os hinos, tudo. É um bom ritmista, ele tem ouvido, eu gosto também. Agora, se obriga uma criança que não gosta disso, ela quer ser agricultor, mas mexer, não. A gente tem que observar isso, fazer com que a criança cresça em direção àquilo que ela quer. Agora, fazendo com que ela seja responsável, educada, ela tem que ter educação para que, com responsabilidade e liberdade, poder decidir pela sua vida. Por isso que não tem predestinação. Deus nos tornou indivíduos livres. Deus foi livre para criar o mundo, disse assim, vou dar esse mundo, essa terra para eles. Deve estar meio decepcionado lá, né? Enchentes, calor demais, frio demais, coisa caindo por aí, matando gente. Coisa triste, né? Fez isso. É por isso que a gente tem que ter essa educação, de preferência educação cristã, para que a gente saiba dirigir os nossos passos para onde a gente quiser, porque a gente é livre. Ou para a área da educação, da música, das artes, da medicina, da agropecuária, da engenharia, da arquitetura, da aeronáutica, do militarismo. É preciso ter militar. A minha família era de militar, meu avô, meu tio, meu irmão, não é? Eram crentes, sim, e tudo, eram militares. Eu não tenho mágoa nenhuma, a gente às vezes tem raiva, os militares estão matando gente. Não pode, né? Nós vemos, às vezes, pessoal aí da favela se queixando, eles vêm aqui, matam, dão um tiro na gente. Não poderia ver isso, nem gente morando daquele jeito lá. É por isso que Jeremias diz, vamos combater essa desigualdade, vamos dar casa para as pessoas, onde elas possam morar, vamos dar mais oportunidades. Deus dá oportunidades. E a pessoa deve aproveitar, mesmo que se canse, mesmo que venha lá do Nordeste, como meu pai veio. Houve uma oportunidade dele sair de lá, ele veio com esperança, querendo atingir um alvo. Mas ele chegou aqui e viu que precisava estudar, ele estudou muito. Ele não chegou a ser coronel, porque começou como soldado, não foi à toa. Ele estudou. Ele constituiu uma família com muita seriedade e amor, entendeu? E educou os filhos. Nenhum de nós, somos 4, nenhum de nós deixou de ser íntegro, estudou, chegou a um curso superior, não. Ele deu essa oportunidade a todos. Eu nunca tive em escola particular, né? Alguém pode dizer assim, você estudou em escola particular, foi muito dinheiro. Não. Meu pai nunca foi rico. Ele ganhou o necessário para a sua vida. Para ajudar na igreja, como eu ajudo até hoje. Ele disse isso para mim uma vez, tem que fazer isso. Com dinheiro assim que você recebe. Guarda, ajuda lá na sua igreja, depois vê tudo o que você precisa. Não é? Porque aí você vai ter sempre. Alguém disse para mim, Helena, você nunca vai ser rica,
mas também pobre. Não, você vai ter o necessário para a sua vida. A gente tem que ter o necessário para nós vivermos e ajudarmos outras pessoas também. Bem, os outros cultos, né? O último culto falou sobre a ceia, um culto jovem, muita juventude, cantando, vibrando, e houve a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, a mensagem foi de paz, de perdão. Jamais venha tomar a ceia deixando um inimigo lá atrás, uma pessoa com quem você não se... Não, vai lá, reata a sua amizade, pede perdão ou seja perdoado. E aí vem e tome a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é isso. É um momento de gratidão, de amor, de confraternização, em que Cristo nos espera de braços abertos, nos dando oportunidades. Eu já estou com 85 anos. Às vezes eu digo assim, não vou fazer mais esse programa. Será que está prestando? Será que alguém está me ouvindo, vendo isso tudo? A gente faz com tanto carinho, pega os vídeos, chama alguém para falar, para orar, não é? E se ninguém estiver vendo nada? Mas aí uma vozinha veio, olha, uma pessoa que assiste, que gosta. No outro dia encontrei uma amiga que falou, olha, seu programa estava assim assado, gostei. Falei, nunca eu pensei que ela justamente fosse ouvir. Então nós temos uma oportunidade, seja ela qual for, de fazer um programa, de tocar, para ajudar lá na igreja, eu toco, né? Para ajudar lá na igreja, fazer alguma coisa com essa experiência, essa vida que Deus me possibilitou a mim. A gente sempre deve agradecer a Deus e às instituições que nos formaram por tudo aquilo que nós somos, que nós temos a dar, né? Por isso que um médico, quando ele se forma, ele vai atuar assim. Eu vejo o meu médico lá, doutor Luiz Cerqueira, ele vê o meu programa. Olha, doutor Luiz, sou sua admiradora. Ele disse que pegou dengue, porque ele foi lá no consultório um dia e mandou um casal muito pobrezinho, estava lá com as crianças, eles estavam com... dengue não, na época da pandemia. Estavam com o quê? Com... Covid. Estavam com Covid. Então eles entraram, ele examinou, botou, deu remedinho, ficou com pena. No outro dia ele estava com Covid. E por causa disso ele ficou com uma pancreatite terrível, toma injeção na barriga. Mas ele disse, eu nunca vou deixar de fazer isso. Então é uma pessoa que eu admiro. E a gente vê muita gente aí que a gente admira, não é? Que a gente admira. Então o que nós devemos fazer é isso. Sermos gratos ou gratas às instituições, ou aos nossos pais, ou àqueles que nos dão oportunidade na vida. A gente tem oportunidade, vamos olhar para o objetivo que a gente quer, com esperança de conseguirmos aquilo que está lá visível para nós. Tá bom? Então, um beijo, um abraço para todos vocês. Espero as mulheres, dia 27, quinta-feira que vem, na nossa reunião festiva. Quinta-feira, 3 horas da tarde, dia 27. Um abraço a todas vocês.